Olá a todos. Dando continuidade aos nossos estudos de phrasal verbs, que foram iniciados na semana passada, esta semana eu trouxe aqui para vocês um diálogo onde aparecem alguns phrasal verbs usados em contexto, para que vocês pudessem visualizar como se utiliza esses verbos de maneira bem natural, especialmente na linguagem falada, né, na conversação. A proposta desta semana, que vocês têm lá na plataforma como atividade, é vocês olharem o material que está lá, estudarem o material que está lá, e ao final desse material, vocês têm um exercício, que é de múltipla escolha, tá? Então, vocês deverão responder as questões, se não me falha a memória, são 10 questões de múltipla escolha que estão lá colocadas no final da apostila que está lá, tá? No final do material que está lá. Bem, a ideia aqui é vocês observarem, né, como que os phrasal verbs adquirem significados diferentes dos elementos individuais que os formam. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, turn in seria girar para dentro. No contexto, vocês vão observar que o significado aqui é aparecer, né? No sentido de visitar, certo? De chegar. Então, turn in, neste caso, significa aparecer, chegar, né? Como se fosse fazer uma visita. Então, vocês observem que girar para dentro não é o mesmo significado que o phrasal verb adquire lá no contexto do diálogo, correto? Então, nós vimos na semana passada que essa é a característica principal dos phrasal verbs, dos idioms, quer dizer, eles têm um significado específico, diferente do significado literal dos elementos individuais que os formam, tá? Get up, vocês já sabem o que significa, né? Então, se nós fôssemos pensar nos elementos, nas partes individualizadas, você teria conseguir para cima, né? Obter para cima, né? Então, get up significa levantar, mas no sentido de depois de acordar, correto? Então, não é o levantar para cima, é levantar no sentido de acordar, né? de despertar, correto? De sair da cama. Então, vocês observem que get up também adquire um significado específico no contexto. E, finalmente, ó, se vocês vierem para cá para baixo, the thing is, I've been working out at the gym 4 times a week now. Se nós pensássemos nos elementos separadamente, nós teríamos aqui trabalhar fora, na academia, né, no ginásio. Então, trabalhar fora poderia trazer a sensação de que nós estávamos nos referindo a um emprego que a pessoa tem, quer dizer, a pessoa trabalha fora de casa. Não é o caso, porque workout significa malhar, fazer exercícios na academia, tá? Então, working out, no caso, significa malhar, por isso que aparece aqui at the gym, quer dizer, na academia. Então, the thing is, I've been working out at the gym 4 times a week now. Então, vejam que o phrasal verb ele adquire um significado específico, né? Contextual. Ele não é o significado literal dos dois elementos que os formam. E só lembrando que esses dois elementos ou são um verbo e uma preposição, um verbo e um advérbio, ou ainda, se o phrasal verb tiver 3 partes, pode ser um verbo, uma preposição e um advérbio. Então, como nós vimos na semana passada, nós temos 2 tipos de phrasal verb. Nós temos aquele formado de 2 partes, quando ele recebe o nome de verbo de 2 partes, two-part verbs, tá?
onde tem um verbo e uma preposição, e a outra situação em que ele recebe o nome de three-part verb, quer dizer, um verbo de 3 partes, onde aparece um verbo, uma preposição e um advérbio. Sempre, tá? Lembrando que o significado é específico, tá? Ele não é o literal das partes que formam o phrasal verb. Por isso que se costuma também usar a nomenclatura de idiom ou idiomatic expression, tá? Mas idiom é mais frequente, tá? E phrasal verb é ainda mais frequente do que idiom, tá certo? Então, a proposta dessa semana era mostrar a vocês esses verbos de 2 partes ou 3 partes, utilizados em um contexto, tá? E lá na plataforma vocês têm esta tarefa que não é pontuada esta semana. Nós estamos no rodízio, né? Então a tarefa não é pontuada. Então ela está lá com o objetivo de dar a vocês a oportunidade de aplicar esse conceito de 2 ou 3 part verbs e utilizar, né, alguns deles de maneira mais contextualizada, ok? Alguma pergunta, gente? Espero que tenha ficado bem claro e que vocês consigam visualizar bem como está contextualizado o uso dos phrasal verbs neste diálogo, ok?